Continuamos a nossa viagem ao longo da fronteira entre Portugal e Espanha. Estamos na região de Trás-os-Montes e convidamos todos a que venham na nossa companhia descobrir este território. Continuamos a nossa viagem por terras de fronteira, deixamos Chaves e agora estamos em Bragança. Em Bragança, na área de serviço para autocaravanas de Bragança. Uma área com características muito agradáveis, aqui em plena natureza e muito próxima do centro da cidade. Que nós vamos começar a visitar agora. Eu não compreendo, mas isto é uma constante das nossas viagens. É sempre a subir. Parque de autocaravanas, fartámos de subir com a autocaravana até chegar lá. Tudo bem, estacionámos. Agora, vamos para o castelo. Bom, é um castelo, é num sítio alto. Mas enfim, nem o cruzeiro me safa. Melhor é descansar aqui um bocadinho. Vamos continuar a viagem daqui a pouco. Talvez tenha exagerado um pouco. O percurso não é assim tão difícil. E logo depois estávamos nas portas do castelo, na porta do Sol. Há algum tempo que não visitávamos esta cidade de Bragança, mas logo ali percebíamos que esta estadia ia ser muito agradável. Havia muito para ver e rever. E logo ali temos o Domus e a Igreja de Santa Maria, ou Igreja de Nossa Senhora do Sardão, como queiram chamar. Passa por ser a igreja mais velha de Bragança, com um belo portal barroco e um interior que merece a nossa atenção, como por exemplo este eixo-voto que o Sr. Manuel, um dos guardiões da igreja, teve a amabilidade de nos mostrar. As Almas no Purgatório, uma história que vale a pena descobrir. Mas vamos continuar a visita. Cristina, a Igreja de Santa Maria é uma igreja bonita. É muito bonita. É. E o Sr. Manuel foi simpático a explicar-nos todos aqueles pormenores do eixo-voto. E nós neste momento estamos a passar um caminho a Santiago. É o caminho de Santiago aqui? É, temos. Olha aqui, repara aqui em baixo. Está aqui a indicar que passava por aqui o castelo. É a tua função é chamar-me a atenção para estes pormenores. É assim mesmo. Aqui é como era Bragança entre muros, portanto no tempo do castelo, que era a cerca muralhada aos campos, e isto remonta ao tempo de Dom Sancho I, isto é 1187. O dia estava a chegar ao fim. Decidimos descer até à cidade, onde num painel de azulejos fomos ver uma memória evocativa da libertação de Portugal do domínio das invasões francesas. E o Sr. Manuel também estava aqui. Ele aparecia em todas as igrejas. Andava a fechar as portas das igrejas. Também para nós se ia fechando este dia. Estava na altura de regressarmos à autocaravana. Mas ainda tivemos tempo para observar um painel que nos falava sobre a história desta cidade. Um novo dia que começa na cidade de Bragança. E está um dia espetacular, de sol, de calor. Aqui a área de serviço está cheia de estrangeiros. Nós vemos porque é que eles gostam de vir para cá, não é? É grátis. Pois. É grátis, ajuda muito. E tem os serviços técnicos todos necessários, não é? E depois tem aqui um supermercadozinho, aqui a poucos metros, que tem um pouquinho de tudo e é muito agradável. Subimos aqui, isto é um parque de lazer e que nós vemos desde manhã pessoas a fazer caminhadas. Ao cimo daqui deste trilho tem o castelo. Esta é uma das árvores de fruto que eu mais gosto, a cerejeira. Não é só porque dá as cerejas, que eu adoro, mas não sei, desde a minha infância a cerejeira foi sempre algo muito estranho para mim. É uma árvore linda. E olha, este parque está cheio de cerejeiras. Dá a impressão que até podemos estar na autocaravana, estender a mão e colher as cerejas. Bom, talvez seja um pouco de exagero, mas de facto este parque é muito agradável. E ao cimo da ladeira, lá encontrávamos de novo as portas do castelo, as portas do Sol e a Praça de Armas. Está mal, é? Custou a chegar cá, mas consegui. A subir. Pois é, os anos vão passando e ainda bem. É sinal que podemos olhar para estes castelos e usufruir destas viagens que tanto gostamos.
E já que aqui estamos, vamos visitar o Domus Municipalis. Estamos num dos edifícios mais emblemáticos da cidade de Bragança, o Domus. Muitos pensariam que era uma construção romana, mas não. É estilo românico, é da Idade Média. E é um testemunho muito importante da vida civil desta cidade. Porque era aqui que os homens bons se juntavam e podiam decidir dos problemas do futuro que a cidade teria que ter. Muitos são os pormenores curiosos que esta construção tem, e a Cristina descobriu mais um. Estas pedras podiam-nos contar muitas histórias. E uma das mais interessantes é estamos aqui na sala, mas por baixo há uma cisterna. Permitia armazenar a água, um bem indispensável à vida, já naqueles tempos e agora, cada vez mais, porque a seca que vai aqui pelo país está a ficar cada vez mais difícil. A nossa vida e a nossa sobrevivência. Muitas histórias têm passado por estas pedras. E é interessante não olhar para pedras, mas entender aqui a história que elas podem representar. A tranca da porta é engraçada, Cristina. É mesmo. Deve ser eficaz. Deve ser eficaz. Em caso de problema até serve de arma de arremesso. Mas vamos agora visitar um dos locais mais curiosos que tivemos a oportunidade de conhecer nesta viagem. O Museu Ibérico da Máscara e do Traje. Maior 65, o Icador. Sim. 2 pessoas. Vale a pena virem. Não há desculpas para não virem ver o museu. O Museu da Máscara. Neste espaço, procura-se preservar e mostrar a cultura destes povos de terras de fronteira. Esta exposição dá a conhecer a grande variedade de personagens, usos e costumes que a cada inverno ganham vida neste território. São as festas do período do Carnaval, Carnevale, vale tudo nesta época. Estamos nas noites mais longas do ano, na escuridão. Imaginemos a aldeia sem eletricidade, envolta em toda aquela névoa do inverno, no pico do inverno, que hoje para nós é o Natal. E o que é que acontecia? As pessoas ficavam fechadas, mas tinham que exorcizar todos esses males que iam acumulando. E uma forma de o representarem era através dos caretos, da representação animalesca que estas máscaras têm, e que era como que exorcizar os maus espíritos e libertar as pessoas para se prepararem para o renovar da natureza, para a primavera que se aproximava, e poderem começar as novas sementeiras que iam trazer a abastança, a comida, tudo aquilo que era necessário à vida. É isso que os caretos representam. Acontecem no período do Natal, porque é uma festa pagã que vem muito para trás da época romana, até para trás da época romana, e é uma representação que foi depois aproveitada pela Igreja Católica para colocar nessa altura o Natal, que é também a renovação, também o renascimento, também o menino que nasce e que traz uma nova luz ao mundo. Tudo isto se funde. Já agora reparem na quantidade de aldeias onde estas manifestações acontecem. E também não podemos esquecer aqueles que pela sua arte continuam a dar vida às Saturnálias, as celebrações romanas em honra de Saturno. Este é certamente um local que não podem perder numa vossa próxima visita à cidade de Bragança. E o que dizer da cidade Intramuros, da primeira localização onde os povos fixaram? Intramuros, dentro das muralhas do castelo, e a Cristina não dava descanso. Não parava, aquilo era subir e descer, independentemente do caminho ser melhor ou pior. Mas de facto as vistas que se obtêm ao percorrer o caminho da Ronda sobre a antiga cidade que ficava dentro do espaço das muralhas do castelo é muito bonito. São muitos os motivos para pegar nas máquinas fotográficas e registar estes momentos. Depois, ao descer para a cidade, ainda passámos no Convento de São Francisco, um importante ponto da passagem na rota de peregrinos que se dirigiam para Santiago de Compostela. No interior da igreja, ao ser retirado o retábulo para sofrer um restauro, foi descoberta uma pintura a fresco de grandes dimensões, partes da nossa cultura que se vão perdendo nos tempos. E agora, já na cidade, vamos visitar um outro local muito interessante. Foi fundado por este senhor, o Abade Bassal.
No Museu do Padre Bassal, aqui em Bragança, temos muitas peças interessantes para descobrir. Aqui uma liteira. Servia para transportar pessoas, normalmente era por tração animal. Esta era muito grande para ser suportada por pessoas. Mas o que é engraçado é que já tinha uma casa de banho. Onde reparar, eu vou mostrar a seguir, que de um lado é um assento e do outro é um assento com um buraco que permitia poder fazer as suas necessidades. E depois vinha o criado, retirava aqui por baixo e deitaria fora. Uma peça muito interessante a visitar aqui no museu. Briga, um antigo castro, na linguagem celta. Bragântia, Bragância e mais tarde Bragança, com a latinização da palavra. E quando aqui venho, gosto sempre de visitar este museu, que é o Museu Padre Abade Bassal, um cónigo que reuniu uma quantidade de peças impressionante, arte sacra e muito mais, depois foi completada com muitas doações, mas o que eu gosto mesmo é que este quadro que venho sempre, que são as varas dos vereadores. Aqueles que eram responsáveis pelas idealidades locais, detinham no século XVII, XVIII, uma vara, era o sinónimo do seu poder. Não sei porquê, mas quando olho para estas peças fico sempre muito impressionado. E logo numa porta ali ao lado, o Centro de Interpretação da Cultura Sefardita do Nordeste Transmontano. Sefardita são os descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha. A sua história, que se prende com a história da implementação da Inquisição em Portugal, enfim, são memórias muito tristes, mas que merecem uma reflexão, e a visita deste espaço contribui muito para isso. A apresentação multimédia também contribui muito para que esta visita seja, entre aspas, agradável de fazer, mas não podemos nunca esquecer-nos de tudo o que está por trás destas imagens e destes textos. A cultura judaica e a sua diáspora merecem um pouco da nossa reflexão. E depois, quando passarem por Bragança, não percam o Brigantino. Ou, se for a altura certa, a visita à Feira de Artesanato das Cantarinhas. Aqui numa feira de artesanato, nesta cidade que estamos a visitar de Bragança, vi encontrar um artesão que é trabalhar o vidro. Eu ficava maravilhado, como ainda hoje fico, a ver o artesão trabalhar o vidro, a soprar com o bolinho maçarico. Aqui o seu Palhinha, o mestre exímio desta arte, como aliás se mostra para as peças que aqui estão expostas, é um desses detentores desta cultura, a cultura do vidro. E numa banca ali ao lado ainda comprámos umas prendas para os netos, enfim, para que eles dessem cabo da cabeça aos pais. Oh Cristina, estás no teu mundo aí, é? O dia terminava e também começava a chover. Era a altura de regressarmos à autocaravana. Estamos aqui em Bragança, numa tarde de chuva, e viemos mais cedo para a autocaravana, exatamente porque o tempo não era muito convidativo a continuar a visitar a cidade. Mas o autocaravanismo traz-nos cada coisa. Então não é que eu cheguei aqui à autocaravana, estava-me instalado para começar a fazer um pouco de um vídeo de uma viagem, e vou-se bater à porta, e quem é? Eduardo Costa, um companheiro autocaravanista que nos segue no nosso canal YouTube e que teve a amabilidade de nos vir fazer uma visita. Eduardo Costa, que é um homónimo meu. Eu também sou António Eduardo Matias Costa e o meu nome de guerra também é Eduardo Costa. Pois, soube que estávamos em Bragança e veio precisamente aqui visitar-nos. Conhecê-los pessoalmente. E conhecer-nos pessoalmente, não é? É isto que Viagens e Companhia tem, que nos oferece esta camaradagem, esta amizade que vamos gerando ao longo das nossas viagens. E esperamos continuar. Sim, e encontrar-nos mais vezes. Com certeza, encontrarmos mais vezes e com a companhia do companheiro Eduardo Costa. Entretanto, aqui o companheiro Eduardo trouxe aqui uma lembrança. Mel, aqui da região. Bragança é uma região que tem muito mel. Este é um mel que é tirado mais ou menos na altura de junho, julho. É mel essencialmente de rosmaninho. O Eduardo Costa é apicultor? Sim, sou um apicultor nas horas vagas, não tenho muitas colmeias, mas vou tendo sempre alguma produção. Ótimo. Eduardo Costa, e as viagens? Viaja-se muito de autocaravana? Principalmente no verão ou no fim do verão, assim costumamos tirar 14 dias, 14, 15 dias É bom. E lá vamos. Já nos aconteceu o mesmo. Também nós durante muito tempo, era 14 dias, 20 dias, enfim, sempre a sonhar, quando é que a gente pode viajar? É preciso chegar a uma determinada idade, a idade da sapiência,
para se poder usufruir disto em plenitude. Ficávamos com pena por termos que ir embora e outras pessoas Sim, poderem continuar, E não é? pelo tempo que a gente gasta no caminho. No caminho. No caminho. O Eduardo Costa, foi um gosto. E vamos esperar voltar a encontrá-lo numa próxima viagem, se calhar ir por aí fora, por essa Europa. Nunca se sabe. Não. É, sim, sim. Até uma próxima. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.